Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim, cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Meu irmão, se você notou aí os louvores desta noite, se você notou o salmo que foi lido no começo, você percebeu que a nossa liturgia já vem falando de angústia, de o Senhor ser a torre forte, a nossa rocha, o nosso refúgio. O tema do sermão desta noite é o que fazer em tempos de angústia. O que fazer em tempos de angústia? Ano passado, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, meu tio Messias, que aqui bastante gente conhece. E meu tio não é de ligar para ficar conversando. E aquele dia ele ligou e ele queria conversar, e eu já achei estranho. E ele enrolava, ele falou, não, estou com um probleminha aí, liguei para te falar. E ele enrolava para lá, enrolava para cá, e não contava o probleminha. E eu falei, diga meu filho, pelo amor de Deus. Meu tio me ligou aquele dia para dizer que estava com câncer. Que um dos seus rins estava totalmente tomado, que ele precisava correr para fazer uma cirurgia, para tirar todo o rim, um dos rins. Tanto é que a sua cirurgia foi até num domingo, o mais rápido possível. E naquela ligação, meus irmãos, eu tomei um soco no estômago. A angústia invadiu meu coração de um jeito. Eu comecei a chorar no telefone copiosamente, ao ponto de que eu não conseguia nem falar mais com ele. E ele falava, não chora. Eu não conseguia. Quanto ele mais ele falava, mais eu chorava. E eu não consegui terminar a ligação, eu desliguei e falei, depois a gente conversa. E passei mais um tempo chorando. Era um tempo de angústia, um dia de angústia. E o tempo de angústia chega para todos nós. Por vezes, uma mãe que se vai, um pai que se vai, um casamento destruído. Todos nós passamos por angústias. Por vezes a situação financeira, o desemprego, esmaga o coração. Aquela enfermidade que abate o seu coração. A angústia faz parte da vida do crente. O choro, o sofrimento, faz parte da vida do crente. Por que eu estou falando isso? Davi estava num contexto de angústia, possivelmente fugindo da rebelião do seu filho Absalão, que carregava muita mágoa dele. Absalão começa a tentar usurpar o reino de Davi. Então Davi foge para um deserto, exilado, o deserto de Manaim. E Davi está sofrendo, angustiado. Assim como nós, por vezes, ficamos angustiados.
E Davi nos ensina algumas coisas nesse texto. Porque por vezes, meus irmãos, quando o dia da angústia chega, tem vezes que a gente não sabe nem o que falar. Só nos resta voltar para Deus, nos voltarmos para o Senhor. Eu lembro que meses depois da morte do presbítero Nicodemos, tio Nico, eu fui visitar a tia Rosana, e enquanto conversávamos, eu fui lá orar por ela. Ela perguntou assim para mim: Henrique, por que Deus permitiu isso? Eu não pude nem me despedir do meu marido. Eu falei: tia, eu não sei. Mas nós podemos clamar por socorro hoje. Podemos clamar pelo Senhor. Eu orei com ela, abracei e fui embora sem palavras. Então, o que fazer em tempos de angústia? O que fazer no dia da angústia? Em primeiro lugar, Davi nos ensina que no dia da angústia nós devemos clamar pelo socorro do Senhor. Clame pelo socorro do Senhor. E diz assim o texto: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Davi começa a clamar. Um clamor que vem do seu profundo. O clamor do angustiado. O clamor do que chora. Ele fala: atende a minha oração. Ele recorre ao Senhor. Ele recorre ao clamor do Senhor. E ele diz: desde os confins da terra, clamo por ti. Porque ele usa o termo confins da terra? Porque Davi está longe da cidade santa. Davi está longe da Nova Jerusalém. Davi está longe do templo. Davi está longe da Arca da Aliança, do povo de Deus. Por isso Davi está sofrendo. Ele está longe do lugar onde Deus manifestava a sua presença, longe do local de adoração, longe do povo de Deus. O seu coração está sendo esmagado por essa tristeza. E ele fala: no abatimento do meu coração. No abatimento do meu coração. E aí eu quero que você entenda que essa palavra aqui, abatimento, na língua hebraica, ela comunica uma ideia de desfalecer, de desmaio. É como se Davi estivesse falando assim: o meu coração está desmaiando em angústia, desfalecendo. O meu coração não tem mais força, o meu coração não tem mais vigor. Meu irmão, você que se chegou aqui essa noite, o que tem trazido angústia ao seu coração? Qual é a situação no seu lar, na sua casa, na sua vida, aonde você está, que tem levado você para um tempo de angústia e de abatimento? Deus já começou a falar com você, meu querido. O que te resta é clamar. Clamar pelo socorro do Senhor. E Davi, eu quero muito contar com a sua atenção aqui, que Davi usa duas metáforas. Ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Nós cantamos isso hoje, na música do Kleber Lucas. Para a rocha mais alta do que eu. O que está acontecendo aqui? Por que Davi usa essa metáfora? Ele está pensando em proteção. A rocha, as altas rochas no deserto, quando você fugia do deserto, dos seus inimigos no deserto, existiam fileiras de rochas que eram altas, que as pessoas entravam naquelas rochas para se esconder dos seus inimigos. Davi está pensando em proteção. Davi está falando: a minha rocha é o Senhor. Mas olha que interessante. Davi não estava desprotegido aos olhos humanos. Davi era o rei. E é bem provável não, é certeza, que Davi estava protegido por uma grande guarda militar, pelos seus homens.
Davi era um militar. Mas mesmo assim, ele está falando que ele quer ser conduzido à rocha que é mais alta do que ele, clamando ao Senhor. Ele está mostrando que a rocha dele, a proteção dele é o Senhor. Meus irmãos, Davi não confia nos seus próprios recursos. Davi não confia na força do seu braço, na sua própria sabedoria, na sua inteligência, no seu poder, no seu dinheiro. Davi, em tempos de angústia, está colocando a confiança no Senhor. Muitos de nós, quando o dia mal chega, nós confiamos em nós mesmos. Na nossa saúde, na nossa sabedoria, nos nossos recursos. Pense num homem poderoso, que está falando que a confiança dele está totalmente em Deus. Deus é a minha proteção. E o interessante aqui, meus irmãos, que a realidade aqui tipificada pela rocha é algo muito maior, é algo muito mais amplo. Quando a rocha aparece no Antigo Testamento, eu quero que você sempre pense em Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer que essa rocha é Cristo Jesus. E aí, meu querido irmão, Jesus é a nossa rocha no dia da angústia. Mas não só isso, Jesus é a nossa proteção contra a maior angústia que poderia assolar o nosso coração. Sabe qual é a maior angústia que poderia assolar o nosso coração? A ira de Deus vindo sobre nós. Se você está em Cristo, se você está na rocha, que é Jesus, você está protegido de uma angústia que seria insuportável de suportar. É a angústia que os incrédulos e os ímpios irão desfrutar por não estarem protegidos pela rocha que é Cristo. Quando Deus consumar todas as coisas, derramar o seu juízo, os ímpios experimentarão essa angústia. Se você está aqui hoje, meu irmão, e você não está em Cristo, se você não crê em Jesus Cristo, se você não tem um compromisso com o Filho de Deus, saiba que essa angústia é o seu futuro. E para que você não experimente a angústia da ira de Deus, você precisa confessar os seus pecados, se arrepender deles e crer em Cristo. As angústias desta vida são passageiras, mas a angústia que virá sobre os ímpios é eterna. E Davi usa outra metáfora. Agora ele fala da torre forte. Ele fala: pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. O que era a torre forte? Do que Davi está falando? Israel tinha uma defesa militar. Tinha a guarda que vinha primeiro, tinha os muros e também tinha uma torre forte. Quando toda a defesa militar falhava, o que acontecia? Você podia correr para a torre forte. Essa torre é segura. É como se Davi estivesse falando: se tudo falhar, tu és a minha torre forte, tu és o meu lugar seguro. Davi está reconhecendo que Deus é o refúgio dele, que Deus é a torre forte dele, que Deus é a proteção dele no dia da angústia. Enquanto ele clama, ele está reconhecendo que existe uma torre forte e que é o Senhor. E aqui Jesus Cristo também está sendo tipificado. Aqui também existe uma sombra apontando para uma realidade maior, que é Jesus. E quando a ira de Deus for derramada de uma vez por todas, os que não estão na torre forte, que é Jesus, terão que tomar o cálice da ira de Deus. Grave isso, meu irmão. Grave isso. As angústias da vida, elas vêm sobre os crentes e sobre os não crentes. Mas a angústia que virá na consumação dos tempos, com o juízo de Deus, essa angústia
cairá só sobre os ímpios. Esconda-se na torre forte que é Jesus. De que maneira? Crendo que Ele é seu Salvador, confessando os seus pecados, se arrependendo, fazendo uma aliança com Jesus. Creia nisso. Olha o que diz o Provérbios 28:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Jesus Cristo tem sido tua torre forte. E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque Davi diz isso aqui, ó. Pois tu me tens sido refúgio. O coração de Davi está sendo esmagado pela angústia. Está abatido. E o que Davi faz? Ele olha para trás. Mas como assim olhar para trás? Davi está lembrando quantas vezes Deus o livrou. Davi está lembrando quantas vezes o seu coração se abateu e o Senhor o levantou. Davi está lembrando quantas vezes ele esteve abatido e Deus o animou. E todos nós precisamos fazer esse exercício no dia da angústia, em tempos de angústia. Sabe que exercício é esse? Você olhar para trás e se lembrar de tudo que Deus fez por você. Você lembrar que Deus nunca te abandonou. Você lembrar que nunca te faltou nada. E então o seu coração encontrará consolo, encontrará esperança. Porque você, assim como Davi, falar: o Senhor durante a vida tem sido meu refúgio, tem sido minha torre forte. Ele sempre cuidou de mim. Olhe para trás, meu irmão. Se você está angustiado nesta noite, olhe para trás e contemple todas as bênçãos já derramadas. Lembre-se de quantas situações difíceis o Senhor já te tirou, quantas vezes Ele te resgatou. Ele nunca deixou, faltou nada. Olhe para trás, meu querido. O Senhor tem sido a nossa torre forte. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer no dia da angústia? Em tempos de angústia, nós devemos clamar pelo socorro do Senhor. E em segundo lugar, nós devemos clamar pela presença do Senhor. Vamos todos ler juntos o verso 4? 1, 2, 3. Meus irmãos, o verso 4 começa: assista eu no teu tabernáculo para sempre. Isso aqui poderia ser traduzido para sempre. Por exemplo, a versão NVI, essa versão é a revista e atualizada. A versão NVI vai dizer: para sempre anseio habitar na tua tenda. A versão NAA vai dizer que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre. Por que Davi está falando isso? Porque o tabernáculo, ou a tenda do encontro, como era chamado antes, na época do deserto, era o local que Deus manifestava a sua presença. Veja, eu não estou falando presença no que diz respeito à onipresença. Deus está em todos os lugares, amém? Contudo, Davi está falando da presença manifesta de Deus, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua presença que envolve o crente. E essa manifestação, ela só acontecia no templo. E Davi está distante do templo. Aqui ele está desejando intimidade, ele está desejando a presença de Deus, ele está desejando adoração. Meus irmãos, olha que interessante. Davi não está desejando apenas ser livre da angústia. Davi não estava simplesmente desejando a bênção que o livraria daquela situação. Davi está desejando o Deus que poderia livrá-lo. Davi está desejando intimidade,
comunhão com o Senhor. Ele está desejando a presença do Senhor, a presença que envolve o crente de maneira poderosa, de maneira mística. Você já experimentou isso? Quando você entra no seu quarto para orar, dobra o seu joelho e você clama pela presença do Senhor, que o negócio chega a ficar palpável. É disso que Davi está desejando. Só que Davi, ele não podia estar no templo naquele momento. Então seu coração está sofrendo. E ele usa outra metáfora, que é a metáfora esconderijo das tuas asas, que traz uma ideia de Deus como uma águia que abriga os seus filhos debaixo de tuas asas, que o protege. A presença de Deus protetora. E eu quero te fazer uma pergunta, antes de continuar explicando essa metáfora. Há quanto tempo seu coração não deseja a presença de Deus? Há quanto tempo seu coração não deseja comunhão, intimidade? Há quanto tempo você não deseja mais o Deus que abençoa e só deseja as bênçãos? Talvez Deus possa te levar para uma situação bem difícil. Talvez Deus possa te conduzir para um tempo de muita angústia, para que você aprenda a desejá-lo, para que você aprenda a clamar pela presença dEle. Pense nisso nesta noite. A metáfora das asas aqui era sempre usada quando se referia a uma questão relacionada à aliança. Toda vez que falava da aliança de Deus com o seu povo, o Antigo Testamento, de um Deus aliancista, de um Deus que faz um pacto com o seu povo, de um Deus que firmou um compromisso com o seu povo, essa imagem estava presente, das asas que cobre o seu povo, e essas asas viram um abrigo. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Há consolo na presença de Deus. Tire seus olhos da angústia, tire seus olhos da provação e comece a clamar para que Deus te visite, para que Deus te avive, para que Deus te encha do Espírito Santo, como há muito tempo você não experimenta. Comece a clamar para que Deus avive a sua alma, avive o seu coração. Use o tempo de angústia para conhecê-lo profundamente. Eu contei essa história hoje de manhã, e quero contar novamente. Em julho de 2011, o meu pai faleceu, dia 18 de julho de 2011. Nós sepultamos o meu pai na terça-feira, dia 19 de julho. Aquela semana foi muito difícil, principalmente para minha mãe. Minha mãe tinha menos de 45 anos, cheio de planos, um casal jovem. Meu pai tinha apenas 50 anos, não tinha problema de saúde, e subitamente meu pai morre. Eu achei que minha mãe fosse enlouquecer. Na quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 4 dias agoniantes. Nem no quarto ela dormia. Dormíamos todos na sala. Uma sensação horrível em casa. Uma angústia insuportável, esmagadora. Mas quando chegou domingo, o dia do Senhor, minha mãe foi para a igreja. E eu lembro naquele domingo de eu chegar na igreja, minha mãe está com as mãos levantadas, adorando a Deus. Talvez ela nem lembre disso, mas isso me marcou profundamente. Sabe por quê, meus irmãos? Na presença do Senhor, na comunhão, na adoração, Deus anima o coração dos seus filhos.
E é triste que muitos de nós, em tempos de angústia, abandonamos a busca por intimidade e comunhão, abandonamos a adoração, abandonamos o corpo. Mas ainda aqui há uma realidade muito maior, muito maior. Primeiro, Deus, ao decidir habitar entre os homens, Ele manda construir uma tenda no deserto. Depois, a monarquia estabelecida, vem o templo. Ali havia uma mediação, só era possível experimentar a presença de Deus por meio da mediação. Tanto na tenda, no tabernáculo, como no templo, onde tinha o Santo do Santo, a Arca da Aliança. Davi estava com isso em mente. Só que essa realidade, e aí Davi não estava com isso em mente. O Espírito Santo, ao registrar a Escritura, tinha isso em mente. De que isso estava apontando para Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus que decidiu habitar entre os homens. Isso aqui era só uma sombra de uma realidade que viria. E essa realidade se chama Cristo Jesus. Porque um dia, na pessoa de Cristo, Deus tabernaculou entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A obra de Jesus é a obra de um Deus que se faz carne para habitar entre nós. E é possível, agora, por causa de Cristo, em qualquer lugar. Seja num leito de hospital, seja naquela casa que não tem paz, seja na solidão, seja no vale da sombra da morte, seja naquele emprego que esmaga a sua alma, seja em qualquer lugar. Diferente de Davi, nós podemos experimentar a presença manifesta de Deus. Jesus Cristo, quando Ele volta aos céus, a sua obra não está completa. Ele fala: eu vou preparar a morada e vou enviar o Consolador. Então Jesus derrama do seu Espírito sobre os crentes. E o Deus que um dia habitou na tenda, o Deus que um dia habitou no templo, agora habita nos crentes. Meus irmãos, em qualquer lugar, por causa de Cristo, você pode desfrutar da manifestação poderosa, da presença milagrosa, miraculosa, transformadora do Senhor Jesus. Então Davi diz assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem ao teu nome. Por que Davi fala dos votos? É bem possível que ao clamar a Deus, Davi firma alguns votos, como todos nós já fizemos em momentos de sofrimento, de angústia. Deus, se o Senhor me livrar, eu vou te obedecer. Se o Senhor me livrar, eu vou voltar para a igreja. Se o Senhor me livrar, agora eu vou orar, vou ler a Bíblia. É bem provável que nesse clamor Davi tenha feito votos ao Senhor. E o interessante aqui é que ele fala assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Deus ouviu a minha oração. Por vezes nós perdemos isso de vista. O nosso coração para de crer que Deus ouve a nossa oração, que Deus atende o nosso clamor e que Deus responde a nossa oração. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Meu desejo é que o Espírito Santo hoje encha de fé o seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que ao clamar a Deus você creia de todo o coração num Deus que responde à oração do seu povo. E ele diz assim, ó. E aí, preste atenção, a construção da poesia, que começa na angústia, ela está mostrando que está havendo um progresso. O coração de Davi está sendo animado. O coração de Davi está sendo restaurado. Ele estava com o coração, ele diz: eu clamo a ti no abatimento do meu coração. Agora ele está falando:
que o Senhor ouviu. E ele diz, olhe para o texto, me deste a herança dos que temem ao teu nome. E eu faço uma pergunta para você. Que herança é essa? Do que Davi está falando aqui. E é uma ação concluída aqui. Davi está lembrando, ou melhor, ele está colocando os seus olhos naquilo que Deus já fez. Naquilo que Deus já deu. Isso aqui envolve as bênçãos do pacto. Aquilo que o povo de Deus experimentava. E o que Davi tem em mente aqui, principalmente, é a Nova Jerusalém. Perdão. O que Davi tem em mente aqui é a terra prometida. Deus, quando tira o povo do Egito, Deus promete a terra prometida. Deus promete que o povo habitaria numa terra que manasse leite e mel. É como se Davi estivesse lembrando. Deus já nos deu uma herança. Deus nos deu a terra santa. Onde hoje está o templo. Onde hoje está a presença de Deus. E como que isso se aplica a nós? O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua carta, e se você depois puder na sua casa conferir, ele vai dizer para um povo que sofre. Os ouvintes daquela epístola estavam angustiados. Os ouvintes daquela epístola estavam sendo perseguidos, dispersos, expulsos de seus lares, por amor a Jesus, porque eram discípulos de Jesus. E o apóstolo Pedro diz para eles, que eles tinham uma herança no céu incorruptível. Uma herança que não poderia se deteriorar. Meu irmão, no dia da angústia, eu quero que você se lembre que você tem uma herança. E essa herança é a salvação em Cristo Jesus. E sabe o que isso significa? Que um dia nós receberemos a nova Jerusalém. Davi recebeu Jerusalém, a cidade santa, Canaã, junto com o povo de Deus. Nós receberemos a nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. E preste atenção o que João diz em Apocalipse. A revelação que João tem na ilha de Patmos. E João estava escrevendo essas cartas para um povo que sofria. As igrejas da Ásia eram um povo sofrido, perseguido. E ele diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o cenáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Meu irmão, preste atenção nisso. Um dia, nós estaremos na Nova Jerusalém, na presença de Deus, eternamente. Não haverá mais angústia. O Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais câncer, não haverá mais divórcio, não haverá mais briga entre pais e filhos, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Será pranto, alegria e a manifestação plena, total e completa da presença do Senhor. A angústia na vida do crente é passageira. O tempo de angústia na vida do crente tem prazo de validade. Contudo, eu quero direcionar uma palavra para você novamente que está aqui hoje e não está em Cristo.
Você que só simpatiza com Jesus. Você que não se rende, não faz o compromisso. Essa promessa aqui, de passar toda a eternidade na presença de Deus, sem mais desfrutar dos efeitos da queda. Essa promessa aqui é para os que estão em Cristo Jesus. Se você está aqui hoje e você ainda não se rendeu a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não crê em Cristo, você não passará a eternidade na presença manifesta do Senhor. Você passará toda a sua eternidade na presença da manifestação da ira de Deus. A sua angústia será eterna. Você desejará nunca ter nascido. Essa angústia não vai mais acabar. Renda-se ao Senhor Jesus. Creia nele. Se arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados e corra para os braços de Jesus. E aí, eu quero entrar no nosso terceiro e último ponto. Em primeiro lugar, o que fazer no dia da angústia? Clame pelo socorro do Senhor. Em segundo lugar, o que fazer em tempos de angústia? Clame pela presença do Senhor. E por fim, em terceiro lugar, descanse no reinado eterno do Senhor. Olha o que diz o texto, verso 6. Dias sobre dias, acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Davi agora começa a fazer uma oração por si mesmo. Mas na verdade, não é só uma oração por si mesmo, como se fosse uma oração egocêntrica. Não é isso que ele está fazendo. Davi sabia que o trono que ele ocupava era o trono da onde viria o Messias. E não só isso, Davi sabia que a paz e a bênção do povo de Deus dependia da estabilidade e da promessa da eternidade desse trono. E esse trono agora, de certa medida, aos olhos humanos, estava sendo tentado, ou melhor, estavam tentando usurpar o trono de Israel. Então, Davi começa a orar de acordo com a promessa. Deus prometeu que aquele trono, que aquela monarquia seria eterna. Deus prometeu que um dia viria o Messias prometido, que assumiria aquele trono eternamente. Davi tem isso em mente. Então Davi clama conforme a promessa. Isso aqui, meus irmãos, se tornou uma prática entre os puritanos, entre muitos crentes piedosos. Na hora de orar, o que ele faz? Ele ora as promessas de Deus. É como se ele falasse: Deus, me dá aquilo que o Senhor me prometeu. Eu usei como exemplo hoje pela manhã, por exemplo, se você se sente solitário, você pode olhar para Mateus 28 e orar a promessa de Jesus que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que Davi está fazendo. Ele está fazendo o seu coração descansar na promessa do reino. E a pergunta é: como que isso se aplica a nós? Isso é muito interessante, mas era a realidade de Davi. Trazendo para os dias de hoje, como isso se aplica a nós? Davi estava olhando para uma promessa. Qual era a promessa? O Messias virá. Nós olhamos para a promessa cumprida. O Messias já veio. Morreu, ressuscitou. E ele fala: toda a autoridade me foi dada. Ele está reinando. Ele está governando. Ele controla todas as coisas. No dia da angústia,
você precisa se lembrar que essa promessa está cumprida em Cristo Jesus. E que Jesus é o Rei que governa sobre tudo. Isso aqui remete meu coração ao ofício de Jesus. Jesus Cristo tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Aqui esse texto está nos levando para o ofício de rei de Jesus. Do rei que governa a sua vida. Meu irmão, no tempo de angústia, no dia da tristeza, você precisa se lembrar que a sua vida está rigorosamente no controle das mãos do Rei Jesus. Isso trará consolo para o seu coração. Eu lembro que no final das eleições, em 2022, no ano que esse governo ímpio, que esse governo corrupto, que esse governo incrédulo, inimigo de Deus, esse governo que odeia ao Senhor, no ano que esse governo foi eleito, uma irmã, uma crente em Cristo Jesus, encontrei com ela, ela estava angustiada. Ela disse: como vai ser agora? O que vai ser daqui para frente? 2 filhos para criar. Eu disse para ela assim: minha irmã, deixa eu falar um negócio para você. Quem está nos governando é Jesus, e Ele seguirá no trono. Nós sempre fomos liderados por governos ímpios e corruptos, e nunca nos faltou nada. O Senhor sempre cuidou de nós. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus está aliançado com o seu povo. E não importa qual governo seja eleito, Deus continuará cuidando do seu povo. É Jesus que está no trono reinando. É Ele que põe e depõe governantes. Deus usa os governos para a sua glória. Os governos ímpios Ele usa como juízo. Os bons governos Ele usa como graça e misericórdia. Mas um dia Ele abaterá todos. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele governa sobre tudo, sobre todos. E no dia da angústia você tem que ter essa certeza no seu coração. Jesus está no trono. E aí o verso 7, ele continua orando pelo rei. Por ele, mas pela monarquia. Ele diz: permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe a bondade, conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Meus irmãos, sempre que bondade e fidelidade aparecem juntos na Escritura, a ideia é comunicar o teor pactual de Deus, da aliança de Deus. Se você está aqui nesta noite, ao ler as Escrituras, você não costuma se atentar a isso, olhe para a Escritura tentando ver o cuidado pactual de Deus, de um Deus aliancista, de um Deus que fez um pacto com o seu povo e não vai abandonar o seu povo. Então, olha o que está acontecendo. Davi, ao descansar na promessa do reinado, ele começa a lembrar da aliança, do pacto. E essa palavra aqui, ó, bondade, no hebraico, ela se chama hesed. Muitos teólogos acreditam que ela é a palavra mais importante de toda a Bíblia. O que significa essa palavra? É um dos termos mais profundos, importante e significativo de toda a Escritura. O termo tem a ver com a bondade, misericórdia, fidelidade e amor pactual de Deus. Sempre que esse termo aparece na Escritura, o leitor está sendo convidado a pensar na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Um Deus aliancista, um Deus pactual, um Deus que não abandona o seu povo no dia da angústia. Davi está pedindo para que o amor hesed de Deus preservasse o trono. Preste atenção nisso. Só que a promessa
da eternidade dessa monarquia estava apontando para quem? Para Jesus. E Jesus foi preservado pelo amor recede de Deus. Ele morreu, mas o Senhor trouxe de volta dos mortos. E Ele está reinando eternamente. Tem um teólogo que chama o amor recede, que chama essa palavra de um amor infalível. Sabe o que significa? Apesar da sua infidelidade, apesar da minha infidelidade, apesar dos nossos pecados, sabe qual é a chance de Deus nos abandonar? Nenhuma. Esse amor é infalível. A fidelidade de Deus é imutável. Ele não muda, Ele permanece fiel ao pacto. Deus não vai nos abandonar no dia da angústia. Então, meus irmãos, chegamos no último verso. O salmista diz, assim, é como se ele estivesse falando, portanto, concluindo, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Essa promessa se cumpriu. Jesus está reinando. Sabe o que nos resta? Adorá-lo. Sabe o que nos resta? Salmodiar. Sabe o que nos resta? Cantar louvores ao Senhor. O salmo começa com angústia e termina com canto. O salmo começa com um coração abatido e agora esse coração entende que o que ele precisa fazer é adorar o Senhor, salmodiar o Senhor. No dia da angústia, quando Deus animar o seu coração, sabe o que você tem que fazer? Cantar louvores ao Senhor. Se alegrar na presença dEle. Então, eu quero concluir, meu querido. O que fazer nos tempos de angústia? Em primeiro lugar, clame pelo socorro do Senhor. Em segundo lugar, clame pela presença do Senhor. E em terceiro, em último lugar, descanse no reinado eterno do Senhor. Fique de pé. Vamos orar. Volte seu coração para Deus, abaixe sua cabeça. Coloquemos em prática, meus irmãos, o que nós vimos na palavra esta noite. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite. Clamamos a Ti porque Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa rocha. É verdade, Deus, que as lutas chegam em nossa casa, em nossa vida. Não estamos livres, ó Deus, do sofrimento, do luto, da dor, da escassez, da tristeza. Mas nessa noite nós temos ainda mais certeza de que mesmo em tempos de angústia nós não estamos só. Tu és o nosso Deus, o Deus pactual, o Deus aliançado com um povo imperfeito, é verdade. Mas um povo que é propriedade exclusiva tua e que o Senhor não abandona. Obrigado por ter nos resgatado, por ter revelado a tua verdade a nós. Obrigado por ter feito uma aliança conosco. E obrigado porque nesta noite nós podemos ter certeza que um dia não haverá mais choro. Um dia não haverá mais angústia, Pai.
Um dia não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, luto, dor. O dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E então desfrutaremos da tua presença, santa, real, transformadora, plena. Mas enquanto esse dia não chega, que possamos te adorar, ó Pai, no dia da angústia, lembrando que o Senhor é a nossa torre forte, Tu és o nosso rochedo, e nas Tuas asas, ó Pai, debaixo das Tuas asas, nós nos abrigamos. Porque não estamos entregues ao destino. Nossa vida não é um barco à deriva. Embora haja dificuldade, embora haja doença, embora haja escassez, o Senhor está governando a nossa vida. Ela está rigorosamente, ó Deus, sendo controlada pelas Tuas mãos. Porque Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É aquele, ó Pai, que detém todo o poder, todo o domínio. Teu é o trono. Só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Santo, santo, santo é o Teu nome. Os governantes desta terra, Deus, passarão. Eles são como pó. O Senhor não. O Teu reino é eterno. A Tua monarquia é perfeita. O Senhor não é um rei tirano, mas é um rei de amor. É um rei de bondade. É um rei que nos ama com amor infalível. E é fiel à Sua aliança. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Nesse momento nós iremos Te adorar, ó Pai. E a minha oração é para que experimentamos da Tua presença. Que do nosso coração saia júbilo, saia canto, saia adoração. Ensina-nos, ó Deus, a salmodiar, a celebrar o Teu socorro, a Tua aliança. Visita o Teu povo, ó Pai. Nos perdoa porque por vezes os nossos cultos são áridos, são frios, são mortos. Aviva a Tua igreja, ó Deus. Nós queremos experimentar da Tua presença real, manifesta. Derrama do Teu Espírito. Aviva a Tua obra, Deus. Para que esse povo que ainda sofre possa ter o regozijo de desfrutar, ó Deus, da manifestação real da Tua presença. Essa é a oração que eu faço, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, meus irmãos.